E aí pessoal, tudo bem? Em sistema de transmissão de dados, hoje eu quero te mostrar como funciona o modo de transmissão na comunicação de dados. Esse vídeo é a primeira parte de duas. Vamos lá? A tecnologia é algo muito comum e essencial no nosso dia a dia. É difícil você imaginar viver sem tecnologia. Bom, é por meio da tecnologia, e dos nossos dispositivos que nos conectamos com o mundo, com os equipamentos, com as pessoas de modo geral. É possível fazer tudo mais ágil, acessar a informação de qualquer lugar e a qualquer momento. A tecnologia permite toda essa interconexão. Mas você sabe como essa tecnologia utiliza os dados e as informações na hora de transmitir, na hora de fazer com que a sua ideia, com que o seu pensamento, com que o seu vídeo, com que o seu texto, com que os dados de um sensor saiam de um ponto e cheguem até outro ponto? Como que eles vão viajar, do transmissor até o receptor? Temperatura, pressão, nível, distância, tempo, dinheiro, unidades monetárias, corrente, tensão, resistência, capacitância, indutância, frequência, enfim, qualquer grandeza terá uma unidade associada. Da mesma forma, nas redes de computadores, bits e bytes, unidades de dados serão transmitidas aí através das conexões de rede. Que unidades são essas? Os bits e os bytes. Nós veremos mais adiante a relação entre esses dois elementos, mas principalmente você deve se ater que bits estarão mais associados às velocidades e bytes mais associados às informações, ao conjunto de dados representando alguma coisa. Então, bit significa dígito binário, que vem do inglês binary digit. É um elemento que pode ser representado apenas por 0 ou por 1. É o elemento básico utilizado no sistema binário, que é o sistema base para os elementos digitais, a computação, os sistemas computacionais de modo geral. O bit, de modo geral, ele vai estar agregado em códigos binários que fazem parte aí da formação da base da linguagem dos computadores. Qualquer coisa, dados, informações, funções mais diversas, também são representadas através aí do sistema de bits. Na verdade, a gente vai ter um conjunto de bits, onde eu tenho 8 bits, irão formar 1 byte. Então, este conjunto byte é um número mais próximo da nossa realidade. Nós ouvimos falar dos arquivos, das músicas, áudio, vídeos, já em múltiplos de byte, gigabytes, kilobyte, megabyte, Tudo isso, 1 byte pode representar caractere, número, espaço, símbolo, enfim, qualquer coisa. Um dos códigos mais interessantes é o código ASCII, ASCII, que é um código que foi desenvolvido na década de 60, utilizando representações de funções da comunicação, de início e transmissão de mensagens, representação de números decimais, caracteres especiais, números de modo geral. Você certamente já ouviu falar dessa tabela. Sem querer, querendo, você já faz parte dessa tabela no seu dia a dia. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, essas unidades estão por aí em todos os lados. Então é interessante você conhecer essas unidades para que você possa compreender a capacidade de armazenamento nos dispositivos e também a relação da velocidade na transmissão de dados. Bom, de modo geral, a velocidade de transferência é medida pela quantidade de bits por segundo, kilobits por segundo e megabits por segundo. Observe, na tabela que nós representamos os dados, nós temos byte, ou seja, 1 byte, que é um conjunto de 8 bits. E as velocidades são medidas em mega, quilo ou bits por segundo. Então nós temos aqui uma conversão de 8 unidades para 1. Então, ao receber essas informações, o computador rapidamente agrupa os bits e interpreta os respectivos bytes, compondo então a informação completa. Então, aquilo que a gente vê está representado, na verdade, em forma de bytes. E aquilo que será transmitido, na verdade, serão os bits. Vamos ver aqui um determinado exemplo que acontece muito no nosso dia a dia. Então imagina que você tem aí uma internet de 100 MB e você queira fazer o download aí de um vídeo de 500 megabytes, B maiúsculo. Quanto tempo de download será necessário? Bom, a gente tem que fazer aqui algumas interpretações e suposições. Então, se a sua internet é de 100 MB, ela é, na verdade, 100 megabit por segundo, 100 Mbps com B minúsculo.
O vídeo é um vídeo de 500 megabytes, com B maiúsculo. E eu vou supor aqui, claro, para simplificar, né, a nossa solução, que nós teremos velocidade máxima. Então, se você pensou que, né, qual que é o tempo? É o tamanho do arquivo dividido pela velocidade. Né? Então, se eu pegar 500 MB dividido por 100 MB, que é a minha internet, eu vou obter aí um tempo aí, então, de 5 segundos. Então, numa internet de 100 MB, um arquivo de 500 MB, eu baixo em 5 segundos. Verdade? Não. Infelizmente, não. Por quê? Nós temos aí a jogada comercial. Como eu disse, né, as operadoras elas informam, na verdade, é o valor da velocidade em bit. Então, seguindo a mesma fórmula, tamanho por velocidade, eu tenho que pegar os meus 500 MB e multiplicar por 8B, né? Porque eu tinha 500 megabytes de tamanho do meu arquivo, só que eu quero ver na velocidade de bits. Então eu vou fazer 500 MB vezes 8 bits dividido por 100 megabits por segundo. E neste caso, então, eu vou obter, na verdade, 40 segundos. Esta sim é a solução correta. Este é o valor, né, considerado, né, 100% de velocidade aqui numa internet de 100 MB, um arquivo de 500 MB, você faria o download dele em 40 segundos. Bom, e a terceira solução aqui, na verdade, a segunda solução correta, né, ao invés de eu converter o tamanho do arquivo, né, eu vou converter aqui a velocidade. Então, o meu arquivo é de 500 MB com B maiúsculo, a minha velocidade era 100 megabit, né, com B minúsculo. Então, para transformar, né, alguma coisa em bit, eu tenho que dividir por 8 para que eu possa ter, então, em byte. Então, a minha velocidade de 100 megabit equivale a 100 megabyte dividido por 8. Né, e com isso também eu vou obter aqui, né, um tempo de 40 segundos, sendo este valor o valor adequado, o valor ideal, considerando a minha velocidade 100%. Então tem que ficar aí muito atento, tá? Essa questão da nomenclatura comercial, né, e do download, né, a velocidade real de funcionamento. Tá? Então é sempre uma relação de 1 para 8. Ok? Então tenham muito cuidado, né, as operadoras, né, comerciais elas informam bits, né, e na verdade os dados, as informações, elas são em bytes. Bom, galera, com relação aí, né, essa parte introdutória aí no modo de transmissão, né, na comunicação de dados, apresentando aí para você o bit, o byte, a tabela, né, com as unidades relativas aí aos dados, era o que eu queria mostrar para vocês. Esse vídeo é a parte, né, 1 de 2 partes, né, e no segundo vídeo eu vou mostrar para você, né, como realmente, né, qual é o modo de transmissão na comunicação de dados, a questão do serial e do paralelo. Por enquanto, eu espero que todos estejam bem, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.